Bom dia, pessoal. Estamos iniciando aqui mais uma live. Hoje já estamos na 26ª live nesse nosso circuito sobre o livro O Poder do Subconsciente. E estou aqui também já me puxando um cobertorzinho, um cachecol. Afinal, hoje já não está mais tão frio quanto ontem, mas ainda assim está muito frio. Oi, Maria. Bom dia, minha querida. Tudo bem por aí? Bom dia. Já vou colocar o título de hoje. Hoje vamos falar sobre a harmonia das relações. Semana passada tivemos o título dos relacionamentos e foi duas lives incríveis. Hoje, então, vou colocar aqui, já vou fixar live. Olha quem chegou. Oi, minha amiga. Bom dia, minha lindona. Como tu tá? Tudo bom? Eu já estou mais quentinha. Ah, hoje aqui também não tá tão frio quanto ontem. Ontem, pra tu ter uma ideia, era 4 graus negativos. Nossa Senhora. Era bem frio, gente. Pra deixar as cobertinhas de manhã cedo, ó Deus. Hoje a Preta não Amparai-vos. veio junto. Por É o aqui. jeito. Mas assim, aqui foram vários dias assim, seguidos com geada, né? Além que parece que estamos em Alemanha já de tão. Só que diz que a sensação térmica na Alemanha não é tão fria quanto nós sofremos aqui, né? Nossa, olha, eu vou dizer assim, que eu lembro, eu fico pensando nesse pessoal, olha, ainda que lá é outro tipo de clima, né? Mas também não escapam da neve, né? Exato. E daí, olha só, ontem de noite eu achei isso tão interessante. A Sofia, ela pegou uma luva assim de colocar na mão mesmo, descartáveis. E ela disse assim, mãe, respira e solta ali dentro. Aí você tem mais uma coisa para agradecer. Ela disse assim. Eu falei, filha, é verdade. Nós temos tanto para agradecer. E de noite, quando a gente vai se deitar na cama, algo que transborda dentro de mim, que é fora de um contexto natural, vamos dizer assim. Porque a gente tem tanta coisa, Flávia, para agradecer e abençoar durante o dia, e muitas vezes a gente não dá conta. A gente não se dá conta da riqueza que a gente tem da abundância, né? E ontem à noite, quando eu fui me deitar na cama, eu refleti tanto sobre isso. E a gente não pode parar de agradecer de forma alguma, nem abençoar aquilo que a gente tem e a gente ainda deseja ter. É E verdade. hoje de manhã minha sobrinha veio e disse, Linda, lá na minha vovó morreu os bezerros de frio. Ela disse assim, foram dois que morreram de frio. Então eu falei assim, filha, olha só, a gente não sofre com isso. E quantas pessoas e quantos animais estão sofrendo com esse frio? Sim, essa noite passou por aqui na frente do prédio. Até não pode mais passar, assim, pessoal com cavalo, ali, digo com carroças, né? Ai, graças. E aí, então, a prefeitura achou outro mecanismo, né, para o pessoal que faz o recolhimento do lixo. E aí, só que passa, poxa, né, estamos no Rio Grande do Sul, um povo que praticamente, assim, tem muito cavalo como companheiro, né? E aí, passou na frente do prédio às 4 e pouco. Mas olha, um homem com um cavalo a todo galope. Ele tava e fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Eu fiquei pensando, o que fazem os dois naquela hora? E o cara tava com um cavalo em cima, não tinha nada, assim, meio. Eu tava, por incrível que pareça, eu estava de pé naquele momento.
E aí eu Exato. espiei assim rapidinho e voltei pra cama, né? E aí fiquei pensando assim, meu Deus do céu, quem pode, fique na cama, né? Aproveite, desfrute. Oi, gente, bom Quem dia. Bem isso aí, aproveita o momento, não importa se. Acho que a gente não vai dizer que todos têm esse luxo, né, todo de poder ficar um pouquinho mais na cama. Eu vejo isso ser um luxo também, né, porque a gente precisa valorizar aquilo que nós temos, que nós podemos, ou as pessoas que podem, né, e Sim. quem pode aproveitar esses momentos, assim, de pelo menos 10, 15 ou meia hora a mais na cama, para ficar aquecido. Nossa, que quanto tem para olhar para isso e agradecer também, né? Só Porque a não gente pode vê ser que como eu ontem, né? tem pessoas que não têm essa escolha, que precisam levantar de manhã cedinho, né, para conseguir fazer as suas coisas. Ontem eu tive um caso de amor extremo com o meu travesseiro e com a coberta. E aí eu pensei, poxa, não teve frio que. Não teve frio, não teve live que conteve. Mas aqui é a parte boa, né, Flávia? A gente fala do frio, né? Não é que a gente está chorando pelo frio, né? Mas assim, aqui tem um solão bonito. Chega agora, nesse horário, nós já temos sol aqui, então não tem nevoeiro, sabe? E isso é muito bom. O problema é que nem nós estamos o dia inteiro sentados trabalhando, fica muito mais frio do que estar em movimento. Aí, quando a gente está se movimentando, a gente não sente tanto frio. É, mas eu vou dizer assim, ah, aqui estamos aqui com o nevoeiro. Aí ontem eu também estava observando, ontem, ontem estava observando como tu comenta, né? O sol, como é importante, independente da estação, né? Muito, São muitas, realmente muito. muitas bênçãos. E Sim, deixa eu dizer uma coisa, falar em bênção, você me vê, não que eu seja uma bênção, mas eu tô dizendo, o fato do Instagram, você tá conseguindo me ver hoje? não, não tô te vendo. Então, essa é uma bênção que há de ser conquistada. Amém, vai chegar aí. Olha aqui, olha, Ai, eu tô bem nesse sentido, Flávia, quando eu te vejo, eu não te vejo, bem tranquila, para mim está tudo certo, sabe? a gente já tá Porque, tirando de letra, né? exato, porque há um aprendizado ali. Eu digo sim para isso também, tá tudo bem. É, pois é, não, eu digo assim, a bênção do Instagram nos permitir que a gente se veja, né? Então, Olha que a gente fala às vezes durante o dia, assim, a gente não se vê. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma videochamada, ver para a gente sentar e se enxergar. eu acho. Não, mas eu consigo lhe ver. Que bom. Ai, que bom, fico feliz. Você falou nas luvas e eu até levantei as luvas aqui pensando assim, ele tá vendo, né? Hoje eu vim até de luva. Ai, não, o meu casaco tem essa proteção boa aqui, então isso também já ajuda muito. Mas não usei luva, mas empacotei. Nossa pequena saiu hoje de manhã e olha só, as crianças não se queixam se eles têm um objetivo. E ela levantou porque ela ama ir no CRAS. Ela ama ir nesse CRAS, porque eles fazem trabalhinhos. E ontem à noite ela já foi deitar e ela disse assim: Mãe, eu espero que não seja tão frio, porque eu vou ir para casa. Ela disse assim. Coisa E boa. aí foi. Ela disse: Eu vou ir, tá frio, mas eu vou ir. Ai, ai. Amiga, então tá bom, vamos lá continuar. Tem alguém aqui pedindo colo. Oi, meu Deus do céu. Delícia. Pra você ter uma ideia, Que eu estou com que luva, frio cachecol, gostoso. um cobertor e tem alguém pedindo colo. Bom, então seguimos na página 223, gente. A gente vai concluir o tema hoje, felicidade, e a gente vai passar então para harmonia nas relações. E aí, então, o tema felicidade é praticamente essa parte, é um resumão. Deixa eu ajeitar aqui. Ajeitar aqui. Então, no item número 1, ele diz o seguinte: a maior descoberta do século XIX foi o poder da mente subconsciente ativado pela fé. Então, quando ele fala o seguinte, é, ativado pela fé, ele traz muito, inclusive, as orações. E não somente orações. Quando você fala em orações, pessoal, não são as orações coloquiais que a gente conhece, as orações religiosas. E sim, ele traz o seguinte.
fomentar a espiritualidade através do pensamento. Tô balançando aqui um pouquinho, mas é só para ajeitar. Agora tem uma companheira aqui no meu no colo. Tem alguém querendo colo. Bom, o número 2, ele fala o seguinte: dentro de você é um poder imenso. E, gente, eu acho isso fantástico. Às vezes a gente esquece. Assim como a Regiane falou, a gente esquece às vezes das bênçãos, a gente esquece do poder infinito que nós somos, né? Que nós temos. E eu sempre digo assim, nós somos uma usina de energia. A gente acaba esquecendo sobre isso, né, Regiane? E aí é uma usina, realmente uma usina energética. Porque nós temos o nosso poder da mente, o nosso poder de ação, poder físico. Então, tudo aquilo que a gente pensa, imagina, sente, a gente pode colocar isso em ação. É ou não é uma grande máquina isso, né? Como nós Aí, podemos facilitar isso, né? exatamente. Aí ele diz o seguinte, Viver, eu falei tudo isso só num trechinho pequeno, né? Aí tem toda a parte ainda que diz, a felicidade chegará a você quando desenvolver uma confiança sublime nesse poder. Nessa ocasião, transformará em realidade todos os seus sonhos. No número 3 fala o seguinte: opa, eu estou lá no espaço da felicidade, Regiane. Agora que me dei conta. Você pode se reerguer vitorioso de qualquer derrota e tornar a realidade dos seus sonhos mais acalentados e do seu coração, graças ao poder maravilhoso da mente subconsciente. Esse é o sentido de que confia no Senhor, são as leis espirituais da mente subconsciente. Confie no Senhor. Esteja feliz, né? Número 4. Você tem que escolher felicidade. A felicidade é um hábito. E tem um hábito no qual deve pensar com frequência. Ter esse hábito pense nele com frequência. Aí, ele passa então aqui. Aliás, não, achei que eu estava errada, mas tá tudo certinho aqui. Vamos ser felizes com isso também, né? Ser feliz nos erros também. Então, a parte número 5. Ao abrir os olhos pela manhã, diga para si mesmo: hoje eu escolhi a felicidade. Hoje escolhi o sucesso. Hoje eu escolho a ação correta. Escolho hoje o amor e a boa vontade para com todas as pessoas. Hoje escolho paz. Sature a vida, amor e confiança com essa afirmação e terá a felicidade escolhida. Ou seja, né? Oi, Simone, bom dia. Ou seja, fazer isso uma afirmação até que se torne justamente um hábito, né? A gente já faça isso sem pensar. Igual, como diz, dirigir, por exemplo, a gente acelera e freia, né? A gente já sabe fazer aquilo, então não precisa ficar cuidando qual é o pedal. O próprio café da manhã, né? Às Ah, vezes, quando precisa mudar um hábito alimentar, o quanto é desafiador. Mas depois que tu pegou o gancho ali de fazer, vai se tornar um hábito e vai ser uma coisa assim leve para ser feita também. exatamente. Aí no item número 6 ele fala: várias vezes por dia dê graças pelas bênçãos recebidas. Olha o que a gente estava falando agora, né? Então, além disso, ore pela paz, felicidade e prosperidade para todos os membros da sua família, colegas de trabalho e todas as pessoas em toda parte. Eu vou incluir meu vizinho aqui. 5 da manhã, ele já estava se arrumando para o trabalho. E aí eu pensei, nossa, deve estar fazendo um baile em cima, então vou orar para ele também, vou incluir ele. Com certeza, vai ajudar. Ai, ai. Você tem que desejar sinceramente ser feliz. Nada é conseguido sem desejo. Desejo é anelo com as asas da imaginação e da fé. Imagine a concretização do desejo, sinta-lhe a realidade e ele se concretizará. A felicidade chega na prece atendida. Olha só. Número 7. Remoendo constantemente pensamentos de medo, preocupação, raiva, ódio e fracasso, você se torna deprimido e infeliz. Aliás, remoendo constantemente pensamentos de medo, preocupação, raiva,
ódio e fracasso, você se torna deprimido e infeliz. Lembre-se, sua vida é o que dela fazem seus pensamentos. Interessante, agora eu tô com o óculos aqui do lado, Rejane. Vou colocar o meu óculos. Eu troquei a palavra remoendo por removendo. Aliás, remoendo por removendo. Olha, cá estou eu de óculos, gente. E viram com o óculos do lado. E limpinho. Bom, você não pode comprar felicidade, nem que tenha todo o dinheiro do mundo. Alguns milionários são felizes, outros infelizes. Muitas pessoas com pouca riqueza material são felizes, outras são infelizes. Algumas pessoas casadas são felizes, outras são infelizes. Alguns solteiros são felizes, outros são infelizes. O reino da felicidade está em nossos pensamentos e sentimentos. O reino da felicidade está em nossos pensamentos e sentimentos. Olha, nós temos assim mais isso para observar. A felicidade, o meu pensamento é um reino. Eu escolho quem entra nele, eu escolho quem governa. Então, número 10. A felicidade é uma escolha da mente tranquila. Lastreie os pensamentos com paz, equilíbrio, segurança e orientação divina. E sua mente gerará felicidade. Item número 11 deste capítulo. Não há nenhuma pedra no caminho da sua felicidade. Fatores externos não são causas de infelicidade. São efeitos. Pegue a deixa com um princípio criativo e único existente em você. Seu pensamento é a causa e novas causas produzem novos efeitos. Escolha a felicidade. Aí é aquilo que se fala, né, Regiane? Se a gente quiser criar novos hábitos, a gente precisa criar novas causas para ter novos efeitos. É simples olhando assim, nesse ponto de vista, né? Fazer novas coisas gerarão novos efeitos. Porque o que a gente faz? Muitas vezes a gente complica a felicidade, né? A gente já falou no outro momento que muitas vezes nós assistimos mais a felicidade do que a infelicidade. Exatamente. Exatamente. Aí aqui o item número 12, para a gente finalizar o capítulo 15. A pessoa mais feliz é aquela que traz para fora o que há de mais nobre e melhor em si mesma. Deus é o que há de nobre e melhor que existe em você. E o reino de Deus está dentro de nós. Fabuloso. Lindo. Ontem eu questionei isso com o Diego, eu pedi assim. Aí a gente viu que ele tem uma crença em questão da religião. Olhei para ele e disse assim, como você descreveria a religião? Ele olhou assim para mim, não soube responder. Eu falei assim, onde busca Deus? Nas igrejas. Ele disse assim, boa ilusão, né? Deve estar procurando a vida inteira e não vai encontrar Deus na igreja, porque ele não vai estar te esperando de forma alguma. Lá é um símbolo de uma fé disfarçada, muitas vezes, né? Mas a verdadeira fé, o verdadeiro Deus que você busca, você está externalizando a sua felicidade, sua alegria, sua leveza. Enquanto você pode retornar para dentro de você e você encontrar isso que você tanto busca fora. Ele saiu impactado, porque disse, eu não me olhava assim, eu me olhava com crítica mesmo, porque eu falhava muito, falei, ainda bem, e vai continuar falhando, não é porque você vai se ver como Deus, você vai deixar de falhar. Exatamente. Aí a gente observa, né, a história dos chamados podres de rico. E antigamente eram aqueles que se diziam assim, quanto mais dinheiro, mais perto do altar, dentro da igreja, ele seria enterrado, né? À medida que ele partisse, que ele morresse. E aí, como não tinha, ele era colocado no chão da igreja. Colocava-se depois dos bancos, só que aqueles corpos exalavam o cheiro. Aí, à medida que aquilo subia, aí diziam assim, poxa, imagina as pessoas rezando dentro da igreja. Eles achavam que eles seriam enterrados ali porque eles estariam enterrados mais perto de Deus. E aí exalava aquele cheiro, aquela coisa fétida, né? Como se diz assim. E aí diziam assim, poxa, os podres de ricos estavam mais perto de Deus. E quem não tinha dinheiro era aquele que dizia, não tem onde cair morto.
Exato. Olha quanto que nós já fomos iludidos e enganados, né? Hoje nós temos a oportunidade de descobrir essas, vamos dizer, como posso dizer, essas crenças, porque nossos ancestrais, eles não tinham essa possibilidade. Nossos pais, eles eram também como se fosse os cavalos de Troia, né? Com aquela visão reta para frente, para não falhar, para não errar, né? Hoje nós estamos aqui enfrentando esses obstáculos de conseguir destruir e reconstruir, né? Fazer uma reconstrução sobre essas questões, porque as pessoas estavam indo muito para fora. Chegou o momento de nós voltarmos para dentro. E isso a gente entende muito que a nossa natureza ela vem mostrar isso cada vez mais, essa reconexão. Porque enquanto a gente só estava para fora, então, dias de sol são lindos, maravilhosos, mas quanto tempo nós estávamos sem sol, quanta dificuldade e tudo mais? Porque há uma necessidade de uma reconexão com nós mesmos. Chuva, a gente fica em casa, a gente fica mais introspectiva. Dias frios, a gente fica em casa, introspectivas. Então, tudo isso está acontecendo, porque a própria natureza está clamando por mudanças. É, tanto é que nesse capítulo, aqui no capítulo 16, e você fala, né, nas relações humanas harmoniosas, tem uma passagem do capítulo aqui que ele fala, a grosso modo, como se diz, em outras palavras, sobre autorresponsabilidade. E aí, se a gente for observar, Regiane, o que que faz, nesse capítulo, fazendo um gancho já sobre o que tu falou, ele, nas relações harmoniosas, o que que elas fazem? Elas trazem conexões. Elas, o que que ela gera, né? Essa relação harmoniosa, ela traz compaixão. De forma compassiva, a gente consegue, então, oportunizar essas conexões fortes com autorresponsabilidade. Uma pessoa autorresponsável se relaciona com outra pessoa autorresponsável. Imagina, gera uma fortaleza. Exato, Vai, Flávia. forte, um pilar forte, né? E daí chega aquela basta, sabe? Tá na hora de dar um basta, de sempre estar buscando algo para a gente poder explicar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. E aqui vai dizer isso bem claro, que não é sobre o que eu vivo lá fora, o que eu enxergo fora, aquilo que eu estou vivendo interno é o reflexo que eu vivo externo, né? Ele vai trazer, é muito lindo. Exatamente. Gente, parece que eu tô. Parece aquela mãe que tá com o filho entrochadinho, sabe? Com o bebê entrochadinho. Parece que tem uma criança aqui com o meu cachorro está E de é casaco. gostoso. Hã? E é gostoso, viu? Meu Deus. Agora no inverno é bom, tem um lado bom quando tem bebê. Mamãezinha que tem um bebê agora, por quê? O calorzinho, coisa gostosa, sabe? Mas tem a parte ruim também, né? De amamentar, de alimentar de noite, até propriamente para criança, né? Então, tudo, como tudo na vida, é como eu vou interagir, como eu vou ver, vai trazer a realidade para mim. Mas eu já vi aqui que se eu afoco muito ele aqui, muito perto, muito, ele fica com calor, ele quer sair. Então eu já sei o segredo. Bem isso. Ai, ai. Então, bom, o que que ele inicia esse capítulo dizendo o seguinte? Um conceito de importância vital, né? Que ele fala, a mente do subconsciente, eu vou falar aquilo que a gente fala em todos os capítulos, ele dá sempre uma pincelada, né? Assemelha-se a um gravador que produz fielmente aquilo que você carrega nele, aquilo que você coloca nos pensamentos é aquilo que vai observar lá no inconsciente, lá a origem, onde ele está, onde é que ele mora, né? Então, a mente subconsciente assemelha-se a um gravador e que reproduz fielmente tudo que nele carrega. É fato. Falou tal coisa. Poxa, não era isso que eu queria falar. Vai ver lá no subconsciente. Sim, era isso, sim. Em outros termos, outras palavras, com outra roupinha, como se diz. Tá tudo lá. E aí a gente viu, né, no capítulo anterior, nessa parte da felicidade, onde ela dizia assim: Oi, Ana, bom dia. Onde ela dizia assim, por exemplo, a senhorinha feliz da vida, entre aspas. Ela dizendo assim, feliz é modo de dizer, tá, gente? Porque ela não demonstrava essa felicidade. Mas onde que ela encontrava carinho e felicidade? Dizendo, ai, a minha artrite.
a minha artrite. Então, se ela estava doente, ela recebia algum benefício com isso, né? E aí, ah, então, a gente observa onde está a raiz, o que está lá no inconsciente dela, né? Qual o benefício? Aí ele coloca, eu circulei essa outra frase aqui. Essa lição encerra sentidos, tanto externos quanto internos. O interno diz respeito à conexão entre as mentes, consciente e subconsciente, ou seja, parafraseando as escrituras. Como eu gostaria que os outros pensassem sobre você, como gostaria que os outros pensassem sobre você, pense nelas da mesma maneira. Eu sempre gosto muito de citar nessas nossas lives aqui o livro, o título, o Caibalion, né? Que fala da ação e reação. Hoje a gente vai falar sobre, eu cito, ainda nesse livro Caibalion, eu falo sobre a lei de correspondência. Assim como eu penso no outro, é aquilo que eu gostaria, de certa forma, que pensassem de mim. Se eu estou falando mal, de forma inconsciente, eu estou dando total liberdade para pensarem mal de mim. É a lei de causa e efeito nos demais exemplos e nessa lei da correspondência. Aí, ele diz assim, como gostaria que se sentissem a seu respeito, sinta a respeito deles também. Então, por isso que eu disse no capítulo anterior, finalizando ali o capítulo 15, ou seja, meu vizinho devia estar fazendo um baile, devia estar faceiro, ele não devia nem estar se ligando do barulho. Né? Então, aquela coisa, pensei assim, deixa, né? Vou fazer o quê? 5 da manhã? Eu vou dormir. Eu vou voltar a dormir. Né? Eu ainda posso ficar um pouco mais deitada. Ele tinha que sair aquele horário. Então, sei lá, daqui a pouco tá querendo aquecer o corpo e não se dá conta. Então, aquilo que eu digo, como eu gostaria que sentissem a seu respeito, sinta a respeito deles também. Como eu gostaria que os outros se comportassem em relação a você, comporte-se em relação a ele. Ou seja, se eu quiser ficar fazendo um baile no meu apartamento, para reverberar no apartamento de cima, não vai ser no apartamento de cima, vai ser no apartamento de baixo. E aí quem não tem nada a ver com isso é que vai passar por isso. Então é uma bola de neve. Então se eu não quero que o outro passe, né? Eu não vou ficar lá me vingando de outra pessoa. Eu simplesmente eu não vou agir de tal forma. E aí a gente pode parar para pensar, né, Flávia? Quantas vezes pessoas queridas se afastaram de você, onde você muitas vezes descrevia como querida. Meu, como essa pessoa se afastou? Mas como que era o seu pensamento realmente sobre essa pessoa? Você realmente se aproximava dessa pessoa do sentido ser leal ao seu sentir, ao sentir dessa pessoa? Então, a gente pode ver que muitas vezes a gente perde oportunidades, a gente perde pessoas, a gente perde algumas situações em nossas vidas porque nós estamos no poço da frequência. Eu quero, mas será que realmente eu quero? Se tem algum sentimento, algum pensamento que está se manifestando de forma contrária? De forma a gente tem bastante coisa e cada um vai dar sentido a alguma coisa que já viveu. E nesse sentido, reflete quais que eram as emoções ou quais são as emoções. Isso pode ser hoje ainda em questão de relacionamento, em questão de trabalho ou dinheiro, como está a sua frequência. Exatamente. E ele fala, né, muito nesse capítulo sobre. Tem algumas partes do livro, algumas passagens, que ele fala sobre. Afinal, o que você está emanando, né? Raiva? Irritação, raiva, afinal, está praguejando o outro, ou você está enviando harmonia para ele, felicidade, paz, né? Aquilo que você está enviando é o que está em você. Isso não vem de fora, isso está em você. Isso é produto do que tem em você. E aí, ele diz o seguinte: você, por exemplo, pode ser o piloto, aliás, você pode ser polido e cortês com um colega no escritório. Mas quando ele volta às costas, critica-o e sente rancor. Pensamentos negativos são como esses são altamente destrutivos para você. É como se você tomasse veneno. Observem isso. Nossa, eu adoro isso aí. Eu adoro essa metáfora.
É como se, na verdade, está saindo da minha boca, o veneno tá onde? Eu não tô fazendo mal pro outro, eu tô fazendo mal pra mim mesma. E aí, Exato. é, aí ele diz o seguinte: a energia negativa que eles geram rouba a sua vitalidade. Isso é um filtro energético. Nossa, é um ralo. A energia está se esvaindo ali. E aí a gente pode observar onde que eu estou depositando o meu foco, a minha energia. Aí ele fala: a energia negativa, novamente, a energia negativa que eles geram rouba a sua vitalidade. Entusiasmo, vigor, orientação superior e boa vontade. Aí você diz assim: ai, nossa, tô sentindo cansada, tô me sentindo esgotada, sugada. Sei lá, mas sem energia, né? Não sei onde é que eu tô. Sei lá, deve ser vitamina. E olha só, né, Flávia, muitas vezes está em um grupo de pessoas que começam a falar em situações, em questões, em pessoas. E muitas vezes é uma questão do pertencimento, você fica ali e muitas vezes dá afirmação. Você apenas dando a afirmação, você já está nessa energia. E eu lembro que em vários momentos, enquanto a gente está nesse grupo, a gente vai para casa assim, só dentro do sofá você fica sem energia assim. Mesmo você não interagindo. E a gente vê também que as pessoas ficam muito ativas também. A gente pode observar, elas não têm mais descanso. Por quê? Ou você vai para hiperatividade ou para hipoatividade. Então, tem Sim, essas duas questões ali também. exatamente. E aí aquela coisa, né? É, aquilo que se diz. O Ho'oponopono mesmo fala sobre isso. Ele diz assim: se você está olhando alguém do outro lado da rua, se ele está numa condição, que parte em você você está vendo nele? Que parte em você está vendo em quem está ali, com quem você está se relacionando? Eu gosto muito de observar isso. Se você está num grupo de 10 pessoas, é óbvio que nem todas as 10 vão te agradar. E que parte tua não está agradando em você. Aí, isso que eu tava falando da vitamina, né, Regiane? As pessoas dizem assim, tá se sentindo sugada. Claro, obviamente, tá, gente? Vamos observar que a gente tem as condições fisiológicas também. Exatamente, tem um eco no som. Será que é quando eu falo, Ana, ou é no da Regiane? Eu não estou percebendo nada aqui. Você consegue perceber, Regiane? Eu também não. Para mim, se eu falo, não sei se você ouve, tem eco, alguma Não, coisa, eu não já não sei. percebo nada aqui. Ô, Ana, de repente, tenta, veja, faz um teste, tá? Tenta fechar novamente ou reiniciar o seu celular. Só pra gente fazer um teste aqui pra nós também. Pra ver se é o nosso, de alguma forma. Ou se os outros também estão ouvindo, deixam falar, falam ali se dá eco mesmo. Sim. E, e aí, né, Regiane, o que que acontece? Eu sempre digo assim, poxa, a gente não tem só o corpo físico, né? Aí tem o corpo mental, tem o corpo espiritual, tem o corpo o mental, físico, espiritual. E aí a gente para, pensa assim, poxa, o que que tá lá? O teu emocional também tá dizendo, teu subconsciente, né? Tudo isso. Em que parte você tá vendo no outro? Que parte sua você tá vendo no outro? E aí diz assim, tá lá praguejando, falando o que que tá saindo da sua boca. Eu gosto muito daquela frase que se diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se não está saindo coisa boa da sua boca, observe lá no seu emocional. O que que tem no seu coração? Uma puxada de orelha para, né? Logo de manhã. E é bom, gente. Eu muito sentido essa palavra, né? O que tua boca fala é o que teu coração está cheio. Eu acho que uma das frases que mais sentido faz na questão é: eu me ofendo o que os outros falam, não é o que o outro fala, o que você está vivendo, o que o teu coração está cheio. Então, se você está cheio de rancor, se uma pessoa vai falar, você vai internalizar. Se a pessoa está de boa, está em paz, a outra pode falar o que quiser. Eu estou em paz, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Então, sempre é sobre a gente, sempre, não é sobre o outro. Uhum. A Ana tá falando aqui que é no seu, Rejane, quando você fala. Ah,
Eu não percebo nada aqui, tá, Regina? Mas não sei, de repente, ela comentou que é no seu. Tem coisas que eu vejo depois no som, só quando eu assisto a gravação. Mas aí eu Ó, continuo falando o seguinte, mergulhando no subconsciente, esses pensamentos e emoções negativos causam todos os tipos de problema e doenças na sua vida. Que interessante, né? Eu estava fazendo meus exames de rotina, e aí, essa semana, então, tive o diagnóstico, eu recebi o diagnóstico de a síndrome de Hashimoto. E aí, a médica, eu me surpreendi muito quando ela falou assim, o que tem no seu emocional, né? Que vem logo na fala, que não pode falar. Aí eu olhei bem para ela, fiquei pensando assim, doutora, talvez eu, né, eu já estou fazendo 25 lives com uma colega, né, e eu disse assim para ela assim, e a gente vai, fala e toca em assuntos e situações, e a gente traz a nossa experiência. E como em outro momento da minha vida, a gente, né, eu não me expus tanto assim, como se diz, né? E aí, o que que a tireoide está ali querendo dizer assim, poxa, nessa história que o livro traz, não estou atacando o outro, porém, eu mesma, em mim, estou me atacando. Né? É uma doença autoimune. E aí eu paro, a minha mente diz assim, ao mesmo tempo, que bom ter esse conhecimento, porque a minha mente pode dizer agora, tá tudo bem, não precisa mais se atacar. O teu coração não precisa mais falar mal sobre você mesmo. E nem o seu sistema mais. No seu sistema agora as pessoas podem, a partir de ti, podem começar a falar coisas boas, podem falar sobre os segredos de forma... Aliás, os segredos podem começar a florescer de outra forma, não precisam mais ficar guardados. E não precisam exato. ser falados no sentido de, como diz assim, de ataque. Não precisa mais. Exato. E assim, Flávia, por isso que agora a medicina está voltando de novo à questão das pessoas estarem conectadas mais com ela. E olha que assim, a gente vê que as pessoas aqui, pelo menos na nossa região, estão aderindo muito a essas terapias alternativas. Então, assim, o autoconhecimento vai ser um dos processos mais fundamentais em nosso servir à nossa saúde, ao nosso ser saudável. Então, eu consigo me curar de forma mais fácil se eu tenho autoconhecimento. Eu tenho a medicação. Ninguém tem isso na nossa vida, a medicação, a medicina. Graças a Deus. Mas se eu tenho autoconhecimento, eu consigo fazer a aceleração desse processo para a minha cura. Porque eu tenho esse processo de aceitação de ter um olhar diferente. Uhum. A Ana Sofia escreveu aqui, verdade, eu tenho andado negativa. E aí, Ana, a gente observa assim, né? O que pode ser feito a partir disso? Sinto muito isso. O jeito que eu falo parece um ataque. E aí você observa quem em você está precisando de defesa, quem em você está querendo se defender, ou o que em você está querendo defender. E aí, para não olhar para isso, ou para não fazer isso em você, você é quando vê, opa, já fez. É um impulsivo isso. Como se diz assim, é um ataque para não olhar para aquilo que precisa. Então, e aí eu observei, quando eu recebi esse diagnóstico, eu voltei pensativa e disse, nossa, que caminho de auto-amor fazer agora, né? Que interessante, que oportunidade de fazer isso, fomentar o auto-amor. E eu que já há quase 3 anos, praticamente, eu trabalho muito sobre isso. Depois da formação da Louise Hay, eu ainda fico pensando, fui fazer uma formação para trabalhar justamente sobre isso com um olhar sistêmico, né? Então, o que você traz aí? Deixa eu ver. Não consigo ler direito, Regiane, porque tenho... Ah, eu tirei uma cartinha para a Ana, que ela diz, né, sobre se atacar. E olha só que incrível. As expectativas de quem você terá que buscar para se libertar. Leia uma, duas, três vezes essa pergunta e reflita. Muitas vezes não se permite ser quem é, seguir sonhos que fazem o seu coração livrar e até mesmo tomar decisões em função das expectativas que os outros colocam sobre você. Mas saiba que ao ter medo de decepcionar tanto os outros, você pode pagar um grande preço, ou de decepcionar a si mesmo. Ô, Regiane, separa depois essa cartinha que a gente consegue mandar para ela, fotografar. E, nossa, faz muito sentido.
Ana, não sei se cabe um conselho, alguma coisa, como se diz, vai lá na tua adulta e fala pra ela, pega na mão da tua adulta agora e diz pra ela assim, você pode decepcionar os outros em favor seu, no sentido de, eu não preciso mais suprir a expectativa de ninguém sendo eu mesma. Eu já posso ser eu mesma. Eu já cresci, eu sou adulta. Chega dessa história de ficar escondendo quem é, quem sabe. Não, a gente não contenta ninguém 100%. Nossa. E 8 bilhões de pessoas, o cara mais famoso da história que foi Jesus Cristo não contentou, quem somos nós na fila do pão? Tá tudo bem. Tá tudo bem. E outra, essa expectativa que a gente tá querendo suprir aí, sabe quando a pessoa diz, ai, você me decepcionou? Não, foi, né? Você me decepcionou, não. Você se sentiu decepcionado com o que o outro fez. Não foi o outro. Ai, você me magoou. Não. Por exemplo, eu me senti magoada com o que o outro fez. O outro não tinha como suprir as minhas expectativas. Autoresponsabilidade. E aí a gente para e observa, né? Tem os pontos. Nossa, como vem forte a lei de correspondência nesse capítulo. A lei de correspondência. E isso é um bom sinal também para ver, né? Quantas expectativas também eu talvez esteja colocando no outro. E o outro não vai conseguir suprir minhas expectativas. Eu que dei conta disso, né? Aí eu paro pensando assim, nessa história de novo do vizinho. Tanto é que eu me lembro, eu abri. Bom dia, Mari. Ah, eu abri um movimento sistêmico para ver, pensei assim, por que eu tô tão incomodada com o barulho que o vizinho faz? E aí, quando eu vi o que era, eu fiquei pensando, eu tenho que dar bênção para ele, eu tenho que dar graças, eu tenho que agradecer, porque é ele que tá me fazendo ter a vontade de sair daqui. Aí eu digo, é um abençoado, abençoado. Faça o barulho que tem que fazer, porque assim eu me movo daqui. Senão eu vou ficar aqui dentro. Sei lá quanto tempo ainda. É confortável aqui dentro, é bom, é gostoso. Se ele não fizer esse barulho, eu vou ficar muitos anos ainda. Aí eu digo assim, cara, o que eu trabalho é a minha paciência. A virtude da paciência. Então, né, como se diz, é um abençoado. Aí eu paro e fico pensando assim, eu não quero ser essa pessoa que fica praguejando. Então, é ali que eu me trabalho. Aí ele fala que a chave mestra é para os relacionamentos felizes. Aí ele traz uma passagem tão bonita. Não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério de julgardes tereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quem fala isso é Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2. Aí ele fala, a chave para as relações harmoniosas encontra-se no estudo atento desses versículos e na aplicação das verdades internas que eles representam. Julgar é pensar. E olha, gente, o que o autor falou antes, né? Nosso julgamento e nosso pensamento são reinos. Aí ele diz, julgar é pensar. Olha o reino do julgamento. Assim como no livro Cavaleiro Preso na Armadura, como tem o livro do o Castelo do Silêncio, o castelo, né, o castelo, são pelo menos 3 castelos, e um deles, por exemplo, é o Castelo do Silêncio. Aí aqui o julgamento pode ser um castelo, a gente não precisa ficar preso nele, né? Bom dia, Bruno. E aí ele fala o seguinte, julgar é pensar. Chegar a um veredito mental ou uma conclusão. O modo como você pensa sobre a outra pessoa é seu, é só seu. Porque você é um ser pensante. Pensamentos são criativos. Por conseguinte, você cria efetivamente a sua experiência naquilo que pensa, né? E o que pensa e sente sobre a outra pessoa. Eu digo assim, você pode criar muito. Oi, Maruá, bom dia. Ai, que maravilhoso vê-lo. E o pessoal entrando aqui. E a gente pode observar, né? O pensamento ele pode ser criativo, ele pode te levar para mais para ação, para prosperidade, ou ele pode ser uma erva daninha. Pode ser aquela coisa que não vai te levar a lugar nenhum e ainda vai te adoecer. Vai te sugar. Aí às vezes tu diz assim, ai, o outro tá me fazendo mal.
O outro quem? É teu pensamento. Teu pensamento tá meio, né, meio mofado. Aí fala o seguinte, como? É bem isso aí. Tem que botar um sol no pensamento, clarear o pensamento. Às vezes eu adoro fazer a seguinte brincadeira, botar a cara no sol. Bota a cara no sol, veste o cropped e reage. E não podemos dar culpa agora ao tempo, porque choveu demais. Eu vou ter que dar um jeito de achar esse sol. Exatamente. A sugestão que dá a outra pessoa também dá a si mesmo. E aí, quando eu falo, por exemplo, agora eu falei, dei a solução dei para a Regiane não, para a Ana Sofia, eu estou falando para mim também. Em primeira instância, tudo que eu falo para o outro, tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando para mim, tá, gente? Sempre. Não sai nada daqui, dessa boca aqui, não sai nada da boca de ninguém, tem que não seja pra gente primeiro. Eu me lembro, Regiane, o pai estava no hospital e eu estava tendo uma conversa com ele. Foi, nossa, ao mesmo tempo que foi um período sofrido, porque ele estava com a doença, foi um período onde eu mais me aproximei do pai para conversar. E a gente tinha conversas, porque foi muito, nossa, foi muito produtivo ao mesmo tempo, porque o pai sempre trabalhava muito. Então foi o período onde ele estava paradinho para a gente conversar. E ele, sabe aquela coisa assim, ó, você diz, o benefício disso era, né? Ele estava acamado no sentido de estava fraquinho, então ele tinha que ficar ali quietinho em tratamento. Ao mesmo tempo, uma vez eu falei para ele assim, pai, que oportunidade, né? Que oportunidade da gente ter esse encontro, a gente conversa. E certo dia eu estava falando com ele e falei assim, quando a gente aponta o dedo, ali tem outros 4 aqui, ó, sendo apontados para quem? E aí, mas aquilo para mim foi tão coloquial e foi tão assim, e era um exemplo assim que eu dei, mas não, né? Isso já fazem 6, deve fazer 7 anos já isso. E aí eu falei para ele assim, tão, assim, compromissado, não foi assim querer ensinar nada para ninguém, sabe? Foi algo que eu disse para ele que eu sempre falo nos atendimentos. E certo dia ele estava falando com alguém, já estava em casa, conversando com alguém que tinha ido visitar ele, e daqui a pouco ele fala isso, ele fala esse exemplo para a pessoa. Eu parei e fiquei olhando para assim, olha, interessante. Algo entrou no coração dele. Quando tu aponta, quando tu fala, tem outros dedinhos lá falando para quem, né? Falando lá para si, nesse sentido de tu não tá julgando o outro, tu não tá xingando o outro, tá fazendo isso para si. E daí ali dá para olhar bem que a doença ela vem a serviço do sistema, né? E olha ali quanto você se aproximaram, quanto você se curou nesse processo também. E também a ele. Eu acho muito interessante essa questão do dedo, né? Porque a gente aponta assim, né? 3 dedos, outro para mim, um é direcionado para cima, só tem um apontando. Que estranho, porque só precisa apontar um para fora e o outro vai se direcionar em outro momento da ação ou reação. Uma outra passagem que eu lembro que teve um momento que ele disse assim, e aí eu vejo assim, uma dor humana, tá? Não vou falar dele especificamente. Uma dor humana que eu digo, um corpo de dor humano que fala o seguinte, por que eu? Porque eu, entre tanta gente que teve essa doença, tanta gente que não faz o bem, né? Não vou dizer de outra forma, vou dizer assim que não faz o bem. Tanta gente que desperdiça a oportunidade da vida, tanta gente que poderia ir no meu lugar, ele, né, ele dizendo assim, por que logo eu? E aí eu falei para ele, pai, imagine que a doença é uma pedrinha. É, é uma pedrinha assim que ela vai cair do alto e a família está numa rodinha ali. Eram 6 pessoas, o pai, a mãe, os 2 filhos, o genro e a nora. Estavam todos de mãos dadas e se a doença cai do alto, na cabeça de quem, pai, você gostaria que caísse? Aí eu disse, pai, é inquestionável. Eu duvido que tu iria dizer, vai na cabeça do fulano, não na minha. Eu duvido. E tu te colocaria sempre, independente, tu te colocaria na linha de frente. Nessa batalha pela vida, tu te colocaria, toda a vida tu te colocaria na frente. Bom dia, Márcia. Mesmo estou falando aqui no pai. O pai e o Márcio sempre foram grandes amigos. Nossa. E aí nessa conversa que eu tive com ele no hospital, eu disse, pai, não tem, é inquestionável. Se esse é o momento, se esse é o destino, né? E aí a gente fala o seguinte, né? Na cabeça de quem, pai, você gostaria que tivesse caído essa pedrinha?
Eu acredito toda vez por um grande amor, né? Amor à família e aos valores que tinha. Eu disse, nossa, eu iria toda a vida pela, né? Pode cair na minha. E aí eu falei novamente, assim como eu disse para ele, assim, aquilo que sai da boca é o que está no coração, aquilo que tu aponta para o outro, tem outros 4 dedos apontados para si, diz o seguinte, né? O que de tão especial tem em você que não pode ser você, tem que ser o outro, que tem que ser o menor, que tem que ser o que está do lado, que tem de tão especial. E aí aquilo, Regiane, foi assim uma conversa que as enfermeiras ficavam olhando, os outros, naquele dia, eu lembro que ele estava na parte da emergência, os outros ficaram olhando como se dissesse assim, meu Deus, quem está aí no corpo dessa criatura falando isso? E eu só pude dizer assim, Benção, não tive outra oportunidade de falar com ele. Eu já não morava na mesma cidade, porque quando eu ia, os assuntos eram outros, porque às vezes tinham clientes perto, a gente se encontrava na loja, né? Ou porque estava em casa e tinha o som do noticiário. Então, foi um período, ao mesmo tempo, foi um período de harmonia. Então, como se diz, a harmonia dentro da batalha, né? A harmonia dentro da batalha são, como diz, o time que se une, se fortalece ali. Então, foi um bom período ao mesmo tempo. Então, apesar de toda a dor, eu fui muito agraciada, eu fui muito grata, né? E sou muito grata a isso. Então, hoje, se eu tô falando isso, eu consigo dizer assim, nossa, eu consegui dar um bom lugar para isso no coração. Que bom período. Nesse sentido, né? Que bom período. E aí ele fala o seguinte, aqui. Então, praticamente assim, ainda assim, nossa, eu tive um grande aprendizado com isso, ele também. Tivemos um êxito maravilhoso. Aí ele fala, você os cria no subconsciente, você cria, então, esses pensamentos, sentimentos, você cria no subconsciente. É lá que eles moram. É lá que eles se alimentam, como diz o Globo Repórter. Do que vivem, do que se alimentam. Que em seguida os aplica em você. Então, eles moram, você os cria no subconsciente, eles ficam ali, e em seguida você os aplica em você. Uma vez que conheça essa lei e compreenda a maneira como o subconsciente funciona, você terá sempre cuidado ao pensar, sentir e agir da maneira correta em relação aos outros. Porque, assim fazendo, estará criando uma situação de ação. Aí ele fala, sentimento e pensamentos corretos para você mesmo. E aquilo que cria em você, aquilo que... Quanto mais o seu pensamento está fortalecido, o seu pensamento, o seu sentimento, as suas ações estão fortalecidas, isso cria uma barreira. Então, se tem alguém fazendo mal, se tem alguém falando mal de você, isso não chega até você. Aí quando a pessoa chega e diz assim, ai, eu ando com uma energia... tu vê, as pessoas falavam muito na época do consultório ainda, diziam assim, ai, tem o fulano tá fazendo mal pra mim. Aí eu paro e fico pensando assim, que porta tá aberta aí? Que tem essa brecha? Que deixa entrar isso? Quando você fortalece os seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, nada entra. E só sai coisa boa. É uma troca, né? A autoproteção, né? E essa autoproteção é nada mais daquilo que eu penso, daquilo que eu vivo, daquilo que eu emano. Então, nós temos esse poder, nós só precisamos aprender a usá-lo de forma adequada para nossas vidas. Sim, exatamente. Aí ele fala aqui, e com a medida em que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, é como se você estivesse brindando com outra pessoa e a taça. Não adianta você querer achar que a taça do outro é um copinho de 2 ml, de 5 ml, e a sua é uma taça de cristal. Você não é tão perfeito assim, não. Então, o brinde é, se você vai brindar com um X copo lá, o outro também vai ser o mesmo X copo. À medida que você tiverdes, à medida que tiverdes medido, vos medirão também. O bem que você faz aos demais volta em idêntica medida. Ou seja, né? Causa e efeito. Quer mudar o efeito? Mude a causa. Como também o mal, obedecendo a lei que regula a sua própria mente. Novamente, lei de correspondência. Como diz, planta uma laranja, não vai nascer um morango.
Não mata só o morango. Ah, se alguém rouba ou engana outra pessoa, na verdade ela está fazendo o mal contra ela mesma, né? Ela está, na realidade, roubando, enganando a si mesma. A sensação de culpa e o estado de perda inevitavelmente atrairão para ele no futuro a perda que provocou. É como se fosse um consórcio. Ou a gente fala, né, a roleta russa. A mente subconsciente grava o ato mental e praticamos e reagimos de acordo com a intenção ou motivação desse ato. Ou seja, daí tem aquela pessoa que diz assim: ai, mas o fulano teve uma boa vida, roubou, viveu, teve uma boa vida. Será? Será que ele conseguiu? Mesmo que se relacionou bem com a esposa, com os filhos, usufruíram do dinheiro que roubaram, mas lá dentro dele, será que ele não gerou algo? Karma são ações, tá, gente? E aí, qual foi o karma que ele gerou para ele mesmo? Em algum dado momento, isso volta. O subconsciente é impessoal e imutável. Olha, isso é, inclusive, não fala aqui, mas isso entra como uma lei. Ele é impessoal e imutável e não leva em consideração pessoas e nem respeita afiliações religiosas ou instituições de qualquer tipo. Ele não tem esse carimbo. Ele não respeita, né? Não é compassivo nem vingativo. Ele não tá nem aí. Ele só é. Ele é um cofre. Ele não quer saber se você vai botar flores ou vai botar uma pá de terra lá dentro, ou vai botar né, algo limpo, algo sujo. Ele não quer saber. Ele só é. Ele é uma caixa onde você guarda tudo. Ele é obediência, né? Exato, ele tá ali assim, ele tá a serviço, completamente a serviço. E a maneira como você pensa, sente e age em relação ao outro volta no fim para você mesmo. Ele é um depósito, um cofrinho. Um cofrinho. Depende da moeda que você depositar lá, é o que você vai encontrar o dia que quebrar ele, o dia que abrir. E aí ele fala o seguinte: o que as manchetes deixavam. As manchetes deixavam doente. Aí, Regiane, resumindo toda essa parte, ou seja, as manchetes. Há muitos anos eu procuro, assim, ao máximo não assistir manchete, não assistir TV. Novamente, o pai dizia assim, na época do vestibular, ele dizia: tu precisa ter conhecimentos gerais. Eu lembro, tu precisa ter conhecimentos gerais, saber o que está acontecendo no mundo. Eu fiquei pensando assim, eu não preciso saber, porque eu não preciso ir atrás, porque a notícia vai chegar, de um jeito ou de outro ela vai chegar. E aí eu não preciso me preocupar sobre como, onde, quando ela vai chegar. É a mesma história, né, na pandemia. Sim, e assim, muitas vezes as pessoas resistem a dar o início a uma jornada, né, pelo medo, pela insegurança. E assim, muitas vezes a gente olha a manchete, muitas pessoas vão atrás dessas notícias, né? Mas se tem coisas que nós precisamos saber de uma forma ou outra, ela chega até nós por uma manchete ou por uma mensagem, por alguma X questão. Mas dentro disso, eu preciso estar em ressonância a isso. Não para me prejudicar, mas sim para estar usando para algum fim na nossa vida. Ah, uma notícia ruim, mas tem alguma coisa por trás disso que você precisa olhar. Tem coisas que estão acontecendo que nós não precisamos saber, e não precisamos correr atrás para saber. Se é necessário nós sabermos, nós estamos nessa frequência, a notícia chega até nós. Exatamente. Ah, eu, assim como eu disse para a médica, no meu diagnóstico, eu disse para ela assim, interessante, a doença é mensageira. Ela me olhou com uma cara assim, como se dissesse, nossa, do que tu está falando? Né? Doença mensageira. Porque eu falei, eu não pensei, eu não vou rezar a missa logo pro padre? Aí eu falei assim, doutora, a doença sempre comunica algo pra gente. Ainda assim, falei de outra forma, ela ainda assim ficou me olhando e eu disse pra ela assim, resumidamente, o que eu preciso tratar em mim? Aí ela disse, sim, a gente vai tratar a tireoide. Eu fiquei pensando assim, então pensei assim, o que a tireoide trata, né? Além, ela tá ali, trazendo um equilíbrio na comunicação.
justamente naquilo que está aqui, ó. O que se engole, o que se coloca para fora. É Aí, exatamente. e trazendo essa história que diz justamente das manchetes, né? Quais são as mensagens que eu ando alimentando, seja para mim, seja para o outro. E E apesar de não ser boas notícias, né, vamos dizer assim, há uma questão para ser tratada, mas eu vou olhar para o lado bom porque está ali, é uma questão minha, então eu vou interagir com isso, com a compreensão e com a aceitação. Eu poderia, agora, nesse momento, você poderia estar relutando, mas assim, eu aceito, isso é para mim, tem alguma coisa ali que eu preciso olhar e está tudo bem. Então, atrás disso tem essa mensagem maravilhosa para você. Eu preciso olhar para a minha comunicação. O que eu estou travando ou o que eu estou fazendo além? é, e aí me vem muito a seguinte frase: eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Que as chaves, elas vêm como a chave do inconsciente, ela abre as portas, né? Qual a porta que eu preciso abrir em mim? E que, de certa forma, quando eu abrir ela, eu comunico algo, e aí eu me fortaleço dizendo, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Quando eu abrir essa porta em mim, ninguém vai poder fechar. Essa é uma frase, adoro essa oração. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, eu sou uma fortaleza. Em mim, eu sou uma fortaleza. Aí ele diz assim, comece então agora a observar como você reage aos fatos e notícias do seu dia, independente se são manchetes de jornal, de TV, da outra pessoa que fala para você, como você reage. E aí, Regiane, lá na página 229, que é na página seguinte, no último capítulo, no último parágrafo dessa parte, ele diz: crises matutinas de mau humor. Você já acorda praguejando? Mesmo que ninguém te diga nada? Qual é a manchete que você está dizendo para você? Né? Qual é a manchete, qual é a notícia que você está colocando? Mau humor? Então, você pode dar uma boa notícia para você mesmo. Hoje eu teria um bom dia. Hoje eu tenho uma nova oportunidade. Hoje eu tenho infinitas bênçãos ao meu dispor. Aí ele diz o seguinte: a coluna do jornal não tem mais o poder de perturbá-lo, ou incomodá-lo, ou irritá-lo. Nem a coluna do jornal, nem ninguém. Nem ninguém. A hipertensão arterial está sob controle, ou seja, seu corpo começa a ficar equilibrado sob controle como resultado do aumento do seu equilíbrio emocional e da sua serenidade. É a projeção, na verdade, né? Projeção que você faz, ou seja, as expectativas. A expectativa, quando mal dimensionada, ela vai gerar uma frustração medonha, né? Então, observe, regule sua expectativa. Quando você projeta, quando você regula, as projeções elas não são assim, como diz, nem excepcionais e nem mínimas assim. Ela diz assim, é o que é. Eu só tô vendo a realidade. Ponto. É o que é. Acho que chegamos na metade do capítulo, não sei. Ih, tô olhando, tem chão ainda, Rejane, nesse capítulo. Ai, ai. Coisa boa, né? A gente vai falando e vai. Aí também só para nessa parte aqui, um exemplo, eu fui lá na página 230, peguei só a última parte, assim, essa último capítulo, parágrafo, onde ele diz, como resultado da conversa que o autor teve com essa moça do exemplo aqui, essa moça teve, gente, eu tô falando que ele teve uma conversa com uma moça e a moça praguejava alguém. Ela dizia assim que ela gostava muito das mulheres, mas ela odiava os homens. A gente hoje em dia, que coisa que a gente mais vê nas mulheres feridas é isso, né? Para essas mulheres o feminino tá tão machucado que os homens são monstros, né? E não tem isso. Então, são projeções errôneas que elas estão fazendo. Aí, até que elas se curem, elas ainda vão ver isso, né? E aí o que o autor fala para ela, como resultado aqui da conversa que o autor teve com ela, Cíntia parou de comportar-se de maneira típica, ressentida e irritada.
Então o autor, justamente também o autor sendo um homem, também conseguiu trazer uma boa semente para o coração dela, né? Então ela criou uma frase, uma oração dizendo que recitava de modo singular. Era o remedinho que ia lá na alma dela. Sistemático, de modo regular, sistemático e consciente no escritório. Essa moça, ela dizia: penso, falo e ajo carinhosamente, tranquila e pacificamente. Agora envio paz, tolerância, amor e bondade a todos que me criticaram e fizeram fofoca a meu respeito. Baseio seus pensamentos em paz, harmonia e boa vontade para com todas as pessoas. Quando sinto que estou prestes a reagir negativamente, ou seja, reagir com essas pessoas, eu digo com firmeza a mim mesma: eu penso, falo e ajo do ponto de vista do princípio da harmonia, saúde e paz existentes em mim. A inteligência criativa é que me guia, governa e dirige em todos os meus atos. Ou seja, o que o outro pensa sobre mim é dele. Não me cabe o que você pensa sobre mim. É seu. E eu lhe dou o direito e a dignidade de pensar o que você quer sobre isso. Isso. Flávia, só para corrigir ali, tu tinha iniciado, a menina dizia que odiava as mulheres, mas amava os homens, ela gostava. Tu tinha invertido a frase ali, então, da questão da mulher ferida, né? Ah, Ela odeia as mulheres, mas ela gosta dos homens, né? Então ela tinha alguma dificuldade com as mulheres do grupo. obrigada, Regiane. Mari, o livro é esse aqui, ó, O Poder do Subconsciente. É um livro maravilhoso, levíssimo de ler. E ele traz muita, assim, ó, ele é nossa, ele é um adubo para a consciência. Ele é, eu digo assim, a chave de ouro que abre a nossa consciência. Ele traz muito assim, essa presença. Para quem quer iniciar no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, nossa, ele é uma porta maravilhosa. Eu digo que tá ali assim, é um convite. E Regiane é isso mesmo. Na verdade, ela detestava as mulheres e amava os homens. Eu digo, né, até porque os homens são mais práticos, as mulheres, elas são mais. Nossa, como diz, né? O homem, naturalmente, o homem é aberto para fora, né? A mulher é aquela que diz assim, ela tá ali ao contrário, né? Ela tá mais para dentro dela. Então, e aí essa mulher, ela tinha muito, possivelmente, ela tinha um masculino muito mais forte. Ela tinha alguma dificuldade com a figura feminina, né? E muitas vezes essa já é da raiz, né? Que a gente vem do contexto lá no início das nossas vidas. Então, alguma coisa que aconteceu ali, até que a vida nos mostra que é ao contrário, né? E olha só que incrível, ali no final, Flávia, ele diz assim, né? Ela descobriu que a verdade é de que não temos ninguém a criticar e ninguém a mudar, só nós mesmos, né? Então, ela queria que as outras pessoas, mulheres, fossem como ela, né? E na verdade não é sobre isso, é sobre aceitar a forma de viver da outra pessoa. E aí a gente entra bem, até vou sublinhar essa parte aqui. A gente entra naquela parte que se diz assim, se eu quero mudar o outro, né? Eu vou direto em mim. Por quê? Porque eu mudando em mim, naturalmente vai ser a forma como eu vou me ver e ver os outros. Ser vista também. O que eu quero plantar no meu jardim, né? Se eu quero plantar cactos ou quero plantar flores cheirosas, coloridas, bonitas. Não desfazendo os cactos, porque eles pertencem pra gente. Mas eu já sei que eu vou me espinhar toda. É, a gente vai entrar, Viviane, podemos deixar de repente para terça, para a próxima terça, mas a gente vai entrar então, só falando nessa última parte, nessa tua última frase aqui, a gente vai adentrar na terça sobre autorresponsabilidade. Então, ou seja, né, aquilo que eu vou plantar no meu quadradinho, no meu jardim, aquilo que eu vou fomentar em mim, aquilo que eu vou focar, é aquilo então que eu vou ter. E aí a gente vai olhar para si. Autorresponsabilidade. Eu acho fantástico isso, porque tem uma pesquisa, até depois, se a nossa amiga Andrea ela assistir a live, depois ela vai observar, que eu até mandei para ela. Teve uma moça que ela fez uma pesquisa e ela diz assim, que só 8% das pessoas no mundo todo
Não sei dizer, gente, onde ela viu essa pesquisa, mas 8% das pessoas no mundo têm essa questão de olhar para si e, olhando para si, consegue colocar para fora. Em geral, as pessoas olham muito para o externo. Ah, o outro é culpado, né? E daí, nesse exemplo que ela deu assim, que alguém falou para ela assim, o marido foi lavar a louça e disse, a faca escorregou da minha mão, né? Mas poderia ter dito, a faca escorregou da minha mão, no sentido de, eu não segurei direito a faca. Então, são esses dois parâmetros. Quando a pessoa se autorresponsabiliza, ele diz, eu não segurei direito a faca e caiu em cima de um prato e quebrou o prato. E aí, quando ele coloca no outro, ele diz assim, né? A faca escorregou e caiu no prato. E em nenhum E aí, momento ele pintou ele. sim, e assim a gente vê muito essa questão das mulheres, né, Flávia? A gente conversa bastante sobre essa questão do feminino. E quantas vezes as mulheres responsabilizam o seu crescimento profissional aos filhos e ao marido, né? Quantas É, vezes a gente delega o nosso crescimento ao filho e ao marido? A gente precisa sim dar atenção a eles, mas será que cabe a eles assumir essa responsabilidade que cabe a nós assumirmos para ir para frente? Então, assim, não delegar essa questão do crescimento à família ou àqueles pessoas que vivem ao seu redor. Faça o contrário, se agarra a isso para funcionar-se para frente, porque se eu olho para isso, há um gosto maior de crescimento também, né? Isso também não quer dizer que você vai poder ficar ali, não poder ficar em casa, que o marido vai cuidar das questões externas, financeiras, não tem nada a ver sobre isso, porque são escolhas. Mas não delegar a questão de eu não sou feliz, eu não sou realizada, eu não posso ter a minha vida profissional por causa disso, por causa daquilo, né? Ou seja, marido ou filho, né? Isso a é. gente precisa olhar com muito carinho também, porque o porto seguro está ali, mas o afundamento também pode estar logo do lado. Aquilo que se diz, né, Regiane? E eu vou colocar mais outros dois exemplos. Aí, às vezes, a pessoa tá assim, ó, o casal tá numa relação que eles não estão tão felizes, não estão tão bem. E aí eles, enfim, arrastam um casamento que já está falido. Às vezes, assim, vamos supor, tá? Já estava ali se relacionando há, sei lá, 8 anos, e aí a pessoa diz assim, vamos ter filhos, acho que os filhos, tendo filhos vai ser bom, vai salvar o casamento. Aí vem essa criança, a criança já está com 5, 6 anos, se arrastou um tempo ali, não deu certo, né, a experiência, e diz, agora eu não posso me separar porque o fulaninho vai ficar sem o pai, sem a mãe. Ele não vai ficar sem pai, sem mãe. O pai e a mãe não vão deixar de existir. O que acontece é que esse pai e essa mãe eles vão se distanciar do casal, mas de pai e de mãe não se separa. Aí fica nesse casamento infeliz e aí a mulher ou o homem diz: Não, coitadinho, né? O fulaninho. Aí a culpa é de quem? Do fulano que não pode fazer esse ato, né? Ou vou dar um outro exemplo. Várias vezes eu fui para cursos onde eram 5, 6 dias, 9 dias, 10 dias de curso, uma semana fora de casa. E aí algumas mulheres diziam assim: Não posso ir porque eu não posso deixar o fulano sozinho. Não posso deixar o fulaninho sozinho. Não pode deixar com o pai, não pode deixar com a mãe, não pode deixar em casa. Ou seja, a pessoa ela estava se privando de ir para o curso, porque se ela voltasse, ela seria infinitamente melhor. Ela voltaria com mais consciência. E quem seria essa mulher com essa consciência? Aí eu fui para o curso, por exemplo, eu fui para o curso da Louise, passei 11 dias fora. E aí teve uma mulher maravilhosa e ela disse assim: Nossa, desde que meu filho nasceu, ele tem 5 anos, é a primeira vez que eu fico fora. É a primeira vez que eu fico sem exatamente os pesos, as desculpas. Ah, e aí ela disse assim, é a primeira vez nesses 5 anos que ele tem, que ele existe, que ele tá aqui conosco. Primeira vez que eu saí e fiquei mais de uma tarde de um dia fora. E aí ela disse, que mãe infinitamente maravilhosa, eu vou voltar para casa. Imagina, olha que presente essa criança ganha. Ai, não é culpa do filho, não é culpa do marido, não é culpa do vizinho, do cachorro, do papagaio, de ninguém, se você não vai na esquina de casa e pedirá fazer alguma coisa. É isso aí. Nossa, que lindo, né, Flávia?
Esses temas a gente poderia abordar por infinitas questões, dinâmicas e vários outros exemplos, né? A gente convive, a gente olha com isso com muito carinho cada dia. Eu acho isso tão maravilhoso porque a questão do outro às vezes é desafiadora sim, mas ela agrega tanto que a pessoa precisa apenas olhar para aquilo que está agregando, para aquilo que ela está vivendo naquele momento. E nós, naturalmente, sempre estamos na fuga, né? A gente sempre está buscando fugir de olhar para nossas questões. E em algum momento a gente vai ter que olhar. Eu acho isso uma coisa assim fabulosa da nossa vida e precisamos aprender a olhar com isso com muito carinho. Exatamente. E aí vou parafrasear novamente o Cavaleiro Preso na Armadura. Quando ele chegou no último castelo, e daí ele passou por todas as etapas, todos os bloqueios, ele foi passando assim maravilhosamente bem. E aí ele foi se descobrindo, aquele cara que estava preso na armadura, ele já estava muito mais leve quando ele chegou na última parte. E ele começou a subir a montanha do autoconhecimento. E aí ele se deu conta que ele já não tinha mais o peso da armadura. E quando ele olhou os dedos dele, ele já não tinha mais a pele dos dedos, ele já não tinha mais a carne, ele estava em ossos. Então, o que sustentava ali eram os ossinhos. Aí imagine quantas e quantas vezes vocês estão agarrados. Eu vou me colocar também, tá? Quantas mil vezes eu me agarrei nessa montanha rochosa até que eu não tivesse a ponta dos dedos me agarrando na resistência. E o caminho era solta. Quando você solta, você está livre, né? Quantas mil vezes? Poxa, tô me agarrando a isso ainda? Preciso me machucar de tal forma. Exato. Olha que lindo, né? Mas assim, é gratificante. Na hora que a gente vira a chave, a gente consegue dar a volta por cima, né? Então, nada está perdido. Apenas nós precisamos encaixar esse quebra-cabeça ali no seu lugarzinho correto e sempre dá tudo certo. Mas dentro disso eu tenho aquele contexto do subconsciente. Eu realmente quero fazer dar certo? Eu realmente quero que seja assim? Então, a gente precisa memorizar aqui também. Mas tudo dá certo sempre. Tenha certeza que, indiferente a dificuldade que esteja enfrentando, os medos que estão enfrentando, a gente sempre tem uma porta aberta para você entrar para encontrar a luz de novo. Mas muitas vezes a gente ainda resiste. E eu digo assim, as oportunidades estão em todos os lugares para a gente podermos sair. Isso hoje, internet, em todos os lugares, livros, tem tanto conhecimento, tem tanto autoconhecimento. A gente apenas precisa acreditar mais na gente, não buscar tanto ao fora, mas acreditar, buscar alternativas, sim, mas o principal é eu acredito no processo. Hum. Aquilo que você diz, né? A gente falou na terça-feira ainda, dizendo assim, é, poxa, não tem recursos, não é? E aí a pessoa faz o quê? Ela acha que ela não tem recurso, ela vai e faz um curso a mais. Aí ela se torna uma estudante profissional e ela diz assim, ai, agora sim. Sabe quando o exemplo é mais um curso, mais um curso, mais um curso, aquilo que falta. Aí ela já tem todos os recursos e ela não está feliz com o que ela tem. Ela vai e busca mais e mais e mais. Ela se torna uma infeliz profissional, inclusive, como se diz, né? E aí ela, ela para e observa e ela não dá o valor para a jornada dela. A gente vê Exato. só flores no caminho, a gente não dá o valor para as pedrinhas que estão ali construindo o caminho. E aí, nisso aí, quem ela é, né? Esse caminho, Verdade. até esse caminho de resistência, quanto tempo ela ganhou nas desculpas que ela teve? Quanto tempo ela ganhou para ficar sentadinha e descansada no quentinho da casa, confortável, com as desculpas? Mas qual o preço que pagou também, né, Flávia? Qual é o preço que pagou? Até quando você está disposto a pagar por esse preço também, né? Preço que Mas assim, é maravilhoso. Então, já que nem falei, a gente poderia ficar ali horas ainda conversando sobre isso, né? Mas o sim, tempo passa, se coisa boa. esgota, o preço chega também. E assim a gente vai se encontrar terça-feira de novo. Eu tenho uma gratidão enorme pelas oportunidades, por estar com você, com essas pessoas maravilhosas que interagem com a gente. E assim, só gratidão. Deus abençoe a todos que entram, assistem essa live e as que estavam aqui conosco. E a você, querida Flávia, gratidão. As palavras são minhas também, Regiane. Muito obrigada. E, gente, muito obrigada pela presença. Nos vemos terça-feira. E todas as terças e quintas estamos aqui.
Um beijo, gente. Depois, se quiserem assistir, para quem chegou depois da gravação, estará aqui disponível. E até mais. E Beijo. enviam para pessoas que precisam ouvir isso também, né? Para quem está aqui, envia, dá uma ajudinha aí, tá bom? Beijão. Isso aí. Beijo, gente. Tchau, tchau.